A gente vai falar de saúde aqui no nosso Notícias do Dia, porque a gente tem inclusive uma informação até de um alerta. Nós sabemos que a Covid-19, ela segue ainda trazendo risco, né? Ela segue trazendo risco para a população como um todo. E há uma suspeita de um caso de Covid-19 em um bebê recém-nascido, que é do interior do Piauí, na cidade de Miguel Alves. Esse bebê foi transferido para a maternidade Evangelina Rosa e ainda falta a confirmação, né? O primeiro teste foi confirmado pela equipe que atendeu essa criança, essa mãe e essa criança lá na cidade do interior do Piauí, mas ainda falta falta o processo de confirmação. E isso, é claro, traz preocupação, né? Te fala assim, um recém-nascido com suspeita de Covid-19 é um risco muito grande. E essa informação, que ainda carece da informação do exame, da confirmação do exame laboratorial, o segundo exame, né, que é aquela contraprova, ela é uma informação que ela vai casar bem com o que a gente vai conversar agora com a Leopoldina Cipriano, que é presidente do COSENS, que é o Conselho de Secretários Municipais do Estado do Piauí. Leopoldina, a gente convidou você para tentarmos explicar aqui para os nossos telespectadores a dificuldade que os pais, os responsáveis pelos bebês aqui no Piauí estão tendo na hora de vacinar as crianças. Logo depois que elas nascem, existem algumas vacinas, alguns imunizantes no calendário obrigatório, precisam ser aplicadas nessas crianças. E a gente tem uma rede de maternidades geridas pelo município, no caso aqui de Teresina, e a nossa maternidade de média e alta complexidade, digamos assim, que é a Evangelina Rosa. Mas nós temos também maternidades privadas, e quem nasce nessas maternidades privadas, os pais têm um plano de saúde, enfim, se programaram, se organizaram, é claro, são pessoas que têm os mesmos direitos dos outros que nascem em outras maternidades públicas. Aqui a gente não está fazendo a diferença, mas o que eu estou fazendo, estou falando sobre a maneira que o sistema está organizado, de modo que essas maternidades privadas não disponibilizam imunizantes, e as mães têm que sair em peregrinação para vacinar essas crianças, aquelas primeiras vacinação, e fazer os testes todos que tem que fazer, teste do pezinho, teste da linguinha, teste do ouvido, né? É muita coisa que é feita, e tudo isso fora dessas maternidades. Imagina o desgaste de uma mãe que acabou de fazer uma cirurgia cesariana e precisa sair o bebê às vezes nem recebeu alta ainda, e aí já sai para fazer para tomar essa vacina, completamente ali com a sua imunidade colocada à prova, porque esse bebê não foi vacinado ainda. Aí ele vai com a mãe peregrinando, né? Se você mora na região da Zona Leste, você tem que ir lá para a maternidade do satélite. Lá não tem telefone, ninguém atende, não tem serviço de e-mail, não tem serviço de agendamento, a coisa está uma confusão. A gente tentou, Leopoldina, entender essa situação, e nossa produção entrou em contato com o Ministério da Saúde, que informou que a responsabilidade é da Secretaria Estadual de Saúde, que por sua vez nos informou que a responsabilidade é do Ministério da Saúde, das vacinas. E a gente assim segue, mas tentando entender o que está acontecendo, por que é tão difícil. Bom dia. Bom dia, Cíntia. Na verdade, a responsabilidade é dos 3 entes, isso. Mas o Ministério da Saúde é quem regulamenta, a Anvisa é quem regulamenta a distribuição, como ela deve ser armazenada. O Ministério da Saúde é quem faz a aquisição dessa vacina, disponibiliza para os estados e o estado distribui para os municípios. O que é que acontece? Essas vacinas, elas têm 10 vacinas num único frasco, que é a hepatite e a BCG. O ideal é que essa criança tome a vacina nas 24 primeiras horas após o nascimento, ainda na maternidade. Mas como o Ministério da Saúde tem pouca matéria-prima para a produção dessa vacina, como o Brasil tem um déficit na produção dessa vacina,
eles nos orientam, enquanto Estado e município, a organizar o fluxo de vacinação. E como é que é feito? Eu vou dar o exemplo de Miguel Alves. Infelizmente, a vacina só é feita na sexta-feira, toda sexta-feira. E isso em quase todos os municípios do Piauí. Por quê? Porque o frasco vem com 10 e a orientação é: não pode desperdiçar a vacina porque tem falta de imunizante e falta de matéria-prima. Então, você tem que usar aquelas 10 doses de vacina no mesmo dia, porque o prazo da vacina vence após a abertura do frasco. Então, ao invés de abrir um frasco para cada criança que nasce, nós somos obrigados a agendar um único dia para as famílias se deslocarem a uma unidade básica de saúde, levando os recém-nascidos para que a gente abra um único frasco e vacine o maior número de crianças possível, para evitar desperdício. Uma criança que nasce na segunda-feira e precisa tomar os primeiros imunizantes, até 24 horas depois ela só vai tomar 6 dias depois, na sexta. No interior é assim. Na capital, nós temos algumas unidades básicas de saúde que vacinam todos os dias. Mas também é centralizado. Na maternidade Evangelina Rosa tem vacina disponível. Nas maternidades públicas de Teresina, as crianças já saem imunizadas. Na privada, não. Essas empresas, esses hospitais têm que comprar a vacina e vender para os usuários. Eu dei o exemplo aqui, dou o exemplo de minhas filhas, por exemplo, que nasceram na maternidade Santa Fé há 22 anos atrás. Sim. E eu levei para vacinar na Evangelina Rosa. Por quê? Porque o custo da vacina é alto, então eu optei por levar para o serviço público para garantir a vacinação. E é assim que a grande maioria da população faz, já que os hospitais privados cobram para vacinar esses recém-nascidos. Mas, Leopoldina, não é uma exposição desnecessária desses bebês? Você que há muito tempo trabalha com saúde, está à frente dessa entidade que é o COSENS, que consegue fazer assim, um raio-x da saúde, da distribuição de medicamentos, de insumos. A gente sabe tudo quando a gente conversa com o COSENS, com você, né? Na época da Covid-19, era o que dava de informação para a gente, informação importante, informação pontual. Não seria possível existir uma outra alternativa para que as mães não fossem expostas, os bebês não fossem expostos dessa forma? Na verdade, Cíntia, já tem uma discussão do CONASEMS, que é o Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde, que inclusive eu faço parte enquanto representante do Piauí, junto com a discussão com a Política Nacional de Imunização, para que a gente faça com que os fabricantes distribuam mais vacinas em frascos menores, para evitar o desperdício. Se cada frasco tivesse pelo menos uma dose só, toda criança que nascesse já era imunizada. Infelizmente, são 10 doses num único frasco e você tem que otimizar para evitar o desperdício. Sim, claro. Mas a gente já tem provocado essa discussão com o Ministério da Saúde, ele tem dialogado com os fabricantes de vacina. O problema é o alto custo da vacina para que eles possam estar disponibilizando em frascos com menor quantitativo. Mas essa discussão já vem sendo feita no país todo. Então, assim, a gente pode esperar num futuro, pelo que você acompanha em termos de tendência, de os países, ainda mais um país como o Brasil, que tem um sistema único de saúde, que distribui vacina de forma gratuita, que seja cada vez mais difícil ter os imunizantes, disponibilizá-los para a população que não pode pagar por elas? Com certeza, a gente já tem visto isso com vários imunizantes que faltam constantemente no mercado. Nós temos um desafio com a DT, né, com a antitetânica, nós temos um desafio com a febre amarela, com a própria dengue, que a gente tem um público direcionado para vacinar. Então a gente vê que a matéria-prima ela está cada vez mais escassa, o custo dessa vacina está cada vez mais alto e o Ministério da Saúde tem usado uma logística cada vez mais dura com os municípios no intuito de nos disponibilizar vacina, cobrando da gente o menor desperdício possível para garantir
que não falte imunizante no país. Não é que a saúde, o Ministério da Saúde é desorganizado, não quer comprar, que não faz é ter. É isso? Não tem matéria-prima no país e os fabricantes não conseguem fabricar a vacina no quantitativo de acordo com a necessidade da população e do Sistema Único de Saúde. Então, quando a gente estiver na faixa etária para vacinar, aproveita esse momento. Inclusive, agora os profissionais de saúde têm uma vacina disponível para os profissionais de saúde e a gente está quase adulando o povo para tomar vacina. Os pais que tiveram a primeira dose de dengue, levem seus filhos para vacinar a segunda dose, porque é um privilégio hoje a gente ter vacina para um grupo garantido. Olha, a gente está quase vivendo a seguinte situação: quem vacinou, vacinou. Quem não vacinou vai ter mais dificuldade daqui para frente. E é um custo muito alto manter esse número muito grande de vacinas, né? Você pode até nos atualizar hoje quantas vacinas existem no SUS e quantas são obrigatórias, né? Ou seja, os pais precisam adotar. E o que acontece, também eu queria te perguntar isso, se os pais, ou por dificuldade, porque você sabe que não é fácil. Então você tem, por exemplo, um casal, ele trabalha, a mulher está de licença maternidade, mas é difícil pegar o ônibus para ir para outro lugar para vacinar. É complicado ir várias vezes e fazer vários testes. Você teme pela saúde desses recém-nascidos, do tipo que a gente de repente possa ter indicadores negativos de mortalidade materna e também infanto-juvenil? Na verdade, Cíntia, o intuito de vacinar a criança é proteger e reduzir a mortalidade infantil. Mas o que a gente tem visto é a população cada vez mais descrente com o papel do imunizante. Teve um momento que fragilizaram muito a importância da vacina na prevenção das doenças. Mas a gente conseguiu dentro do Piauí. O Piauí é destaque hoje em imunização de crianças e jovens. Por quê? Porque a gente batalha muito para convencer a população da importância da vacina. Então a gente precisa que as vacinas sejam disponibilizadas e que se busque. E muitas vezes a família vai encontrar, sim, desafio de chegar na unidade básica de saúde e não ter o imunizante. Mas não pode desistir, porque ainda é a melhor forma de prevenir complicações por doença. O Brasil é o país com o maior número de vacina disponível pelo serviço público. Nenhum país do mundo oferta mais de 40 vacinas pelo Sistema Único de Saúde, né? Mais de 40 vacinas disponíveis. Algumas têm critérios para vacinar, né? São crianças com imunidade baixa, mulheres com imunidade baixa. Essas aí precisam de uma prescrição, de uma orientação do especialista para vacinar, mas o Brasil disponibiliza de forma gratuita para toda a população vacina, e nós estamos tendo dificuldade, às vezes, de convencer a população a ir buscar o serviço de vacinação. Dengue mesmo, a segunda dose, é uma batalha diária dos municípios de convencimento. Covid, a população já não procura mais a vacina para Covid, o reforço. E o que a gente está vendo é os números de casos de Covid aumentando, crescendo, né, no país todo. E no Piauí não é diferente. Muitos casos de Covid e a população não indo buscar vacinação. Só para a gente finalizar essa questão do imunizante nos primeiros dias para os bebês, quais os riscos que o bebê fica exposto se ele não for imunizado, se ele não tomar as primeiras doses lá? Na verdade, ele corre o risco de ser contaminado com a tuberculose, né? Que a BCG tem esse intuito de prevenir contra a tuberculose e a hepatite também, a outra vacina. E ele ainda corre o risco de proliferar, porque além dele se contaminar, ele pode passar a doença para outras pessoas que também não estão imunizadas. Então, é importante garantir a vacina nas 24 primeiras horas, ou, se for demorar, porque tem um agendamento, você está dentro de casa, manter essa criança dentro de casa, evitar a exposição até o dia da vacinação dessa criança, para você garantir que essa criança não tenha complicações e possa ter óbito. A questão, né, Leopoldina, eu entendi muito essa questão de evitar o desperdício. Eu acho que tem que ser mesmo, até porque o próprio Ministério da Saúde, a própria Secretaria seriam responsabilizados na hora de uma eventual prestação de contas, né? Está desperdiçando imunizante. Mas não deveria haver uma humanização aí no diálogo entre esses entes?
por que não a Prefeitura de Teresina, através da Fundação Municipal, dialogar com as maternidades para que haja um canal de comunicação, pelo menos isso, para que lá onde a criança nasce, lá na maternidade, me parece tão fácil isso, na minha cabeça parece fácil, lá onde a maternidade, a criança nasce, que isso seja automático, que já exista lá na ponta, onde é que ela vai ser vacinada? Aqui na maternidade X. É no satélite. No satélite é. Pois aqui no satélite, traga seu bebê para vir dentro do prazo exigido, até 24 horas, para tomar a vacina nesse horário. Para a mãe não sair peregrinando de lugar em lugar, ligando, tentando entender, porque também ninguém explica nada. Na verdade, Cíntia, é para ser nesse formato. As maternidades Teresina tem maternidade no Disseu, tem no Promorai, tem no Satélite e a Evangelina Rosa. As crianças que nascem nessas maternidades, elas já saem imunizadas. E aquelas crianças que por algum motivo nascem no domicílio ou em algum outro hospital privado, elas devem se deslocar para essas maternidades. Mas nós temos também a vacina em Teresina em alguns pontos, em algumas unidades básicas de saúde, como no interior. E Miguel Alves fica no SOS, que é uma unidade central, e aí todo mundo... E olha que a dificuldade de Miguel Alves, 70% da população mora na zona rural, Cíntia. 70% da população mora na zona rural. Então, quem nasce na zona rural tem que se deslocar para a zona urbana, para o SOS toda sexta-feira. E é isso que tem que ser feito, é melhorar a comunicação dos profissionais de saúde com a população, é estar divulgando sempre para a população saber o seguinte: tem um local de referência onde eu vou procurar vacina. Teste do pezinho hoje. O ideal é que a gente descentralize para todas as unidades básicas de saúde, para todos os serviços. Hoje é feito na maternidade Evangelina Rosa, nas maternidades Teresina, como é feito o teste da orelhinha e do coraçãozinho, e do olhinho. Mas no interior, os municípios têm um local também central, que é geralmente onde fica a mesma vacina. A criança vai, já faz a BCG, a hepatite e o teste do pezinho. Em Miguel Alves, pelo menos o teste do pezinho, como não tem restrição, a gente já faz em todas as unidades básicas de saúde, em toda a zona rural. Mas, infelizmente, a vacina ainda é central. Por quê? Porque nós não temos imunizante suficiente. Então, não dá para culpar nem A, nem B, nem C, porque nós temos falta de imunizantes, nós temos falta de matéria-prima no Brasil e a gente ainda tem que evitar desperdício de recurso público. Então, é por isso que, infelizmente, nas cidades pequenas ainda é necessário centralizar a vacinação. Isso, mas então aí... para usar uma expressão que todo mundo conhece, é falha humana, porque falta aí uma conversa, um diálogo para facilitar. Entendemos tudo. A história de evitar o desperdício é fundamental, afinal de contas é dinheiro público, mas também você não pode colocar em risco a vida das crianças, e eu acho que diante de um movimento anti-vac que cresce no mundo inteiro, é um convite para que esses pais digam: então deixa para lá. Então deixa para lá. Cíntia, o CONASEMES e o COSEMES, nós temos feito junto com o Ministério da Saúde um programa chamado Imuniza SUS, e nós passamos 2 anos discutindo e qualificando os profissionais de saúde só sobre imunizante, e a nossa intenção é continuar. Ontem nós tivemos na região de Floriano com os prefeitos da região e secretários para falar dos desafios de fazer SUS, de tudo, de vigilância, de mortalidade materna e infantil, de imunizante. Amanhã nós vamos estar com o pessoal do Território Entre Rios, são 31 municípios, e nós vamos estar reforçando a necessidade da gente procurar uma solução junto com o Estado, também porque o Estado participa dessas reuniões. Amanhã, inclusive, nós vamos estar com Teresina na reunião e nós vamos repassar essa necessidade de melhorar a comunicação e a divulgação de onde estão disponíveis essas vacinas. Teresina passou por um momento difícil, está aí tentando se reestruturar, e o COSEMES está aqui para apoiá-los e pedir também que esteja facilitando para a população. Aproveitando, Cíntia, eu queria convidar os 224 secretários do Piauí para se fazer presente no dia 5 e 6 em Teresina, para o acolhimento do COSEMES, onde vai ter pautas importantíssimas: atenção básica, recursos, Fundo Nacional de Saúde, emenda parlamentar, atenção primária em saúde, o novo formato de financiamento, assistência farmacêutica. São 2 dias onde nós vamos discutir
todos os desafios de fazer SUS. E entre eles, claro, está a vacinação, que é um desafio para todos os 224 municípios do Piauí, para o Estado e para o Ministério da Saúde.